A paz do Senhor, amada igreja. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aqui é a missionária Sandra. Estamos mais uma vez com Minutos de Fé, trazendo uma palavra de fé e edificação para a tua vida. Que Deus abençoe teu dia, que Deus abençoe teu lar, que Deus venha fazer transbordar da graça dele sobre a tua vida. Que cada palavra do Senhor ela venha se cumprir na tua vida e que todos os meios para que essa palavra se cumpra venham ser concretizados em nome do Senhor Jesus. Amém? Amados, o nosso tema de hoje é nunca duvide da palavra de Deus ou da promessa de Deus, que é a mesma essência, a mesma significativa, tá? Você já recebeu uma palavra de Deus? Uma palavra para o teu coração? Você já recebeu uma promessa do Senhor vinda para ti? E aí veio as circunstâncias, veio as adversidades e você está vendo o tempo passar e não vê essa promessa se cumprir. Ou então, quando Deus te faz a promessa, né? Você olha para a circunstância e você imagina como que isso vai acontecer. Será mesmo? Muitas vezes a pessoa até desafia Deus quando Deus dá uma promessa, quando Deus dá uma palavra, né? A gente vai ver que hoje o exemplo de um homem que ele duvidou da palavra de Deus, palavra de Deus vinda pelo um profeta, pelo mensageiro de Deus, um homem de Deus, aonde ele declarou uma palavra e aquele homem, escutando essa palavra, ele duvidou do agir de Deus, ele duvidou do poder de Deus. Porque, amados, quando nós questionamos o trabalhar de Deus, como Deus vai fazer isso, como Deus vai fazer aquilo, como que ele vai proceder, você está duvidando do poder de Deus. E nós não podemos duvidar deste poder. Nós não podemos duvidar da palavra do Senhor. A palavra de Deus nos diz que o Senhor, ele é fiel para cumprir as suas promessas, que o Senhor tem compromisso com a própria palavra, de tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi saído, liberado da sua boca, da própria boca do Senhor. Ele tem compromisso com essas palavras. O Senhor é um homem honrado, né? Um Senhor honrado, um Deus honrado, um Deus de palavra, um Deus que cumpre aquilo que ele promete, tá? Deus não distorce e nem muda aquilo que ele disse. Vai acontecer. E muitas vezes deixa, às vezes, de acontecer, não é por ele. É porque interferimos e atrasamos as promessas de Deus. E muitas vezes não vimos essa promessa acontecer porque atrasamos o mover de Deus. Mas o ponto aqui não é no decorrer do tempo, é quando ouvimos a palavra de Deus. O que você faz quando ouve a palavra de Deus? Você duvida dela? Porque a gente vê pessoas até blasfemar contra o poder de Deus, né? Porque quando Deus diz algo que vai acontecer, as pessoas dizem, nem Deus pode mudar isso aqui. Nem Deus poderá fazer aquilo. Pode chover canivete, mas isso aqui não vai acontecer. É duvidar do agir de Deus, é duvidar do mover de Deus. E aqui na palavra do Senhor, nesse texto de meditação hoje, eu quero que você medite no livro de 2 Reis, no capítulo 7, porque tem pontos muito importantes, muito interessantes, que o nosso tempo aqui é curto e nós não vamos conseguir falar todos. Mas eu quero ressaltar alguns pontos importantes de acontecimentos de Deus, acontecimentos e revelação que vem do Senhor para nós.
tá? Que era com esse tema, com esse foco, nesses tópicos desses versos, que é para a gente aprender a não duvidar da palavra de Deus quando Ele falar. Saiba que é o Senhor que está falando e não duvide no teu coração. Não questione o agir, o mover de Deus, tá? Lá em 2 Reis, no capítulo 7, verso 1, verso 2, o verso 17 e o verso 20, é quais nós vamos ler hoje, tá certo? Mas medite em todo o contexto para que você possa entender a história que foi contada, o que estava acontecendo na circunstância. E para você entender melhor o que estava na circunstância, leia o capítulo anterior, que vai te relatar os fatos, tá certo? Então vamos lá. No verso 1, vai dizer assim: Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: Eis que o verás com os teus olhos, porém, daí não comerás. Olha só, aqui está um fato muito interessante. Samaria estava passando por um processo de escassez, de fome, tá? Um processo onde eles estavam ali cercados, e foram cercados pelo inimigo. E então ali eles entrou em fome, em falta de alimento, falta das coisas. Ali tudo estava tão caro porque estava escasso, tá? Ali a gente vê histórias muito tristes, relatos tristes para suprir a fome, tá certo? Então leia também para você entender melhor a situação. E aí o Senhor, o rei, melhor dizendo, o rei, envia então mensageiros para falar com Eliseu. Na verdade, o que ele queria era vingar-se de Eliseu, porque achava que Eliseu era culpado da situação que estava acontecendo. E então, aquele mensageiro vai falar com Eliseu, né? E Eliseu ali, ele diz àquele povo, àquele homem, né? Ouvi a palavra do Senhor. Então, Eliseu não estava proferindo palavras dele mesmo. Ele estava ali sendo o mensageiro de Deus. Mais uma vez, ele estava dizendo o que o Senhor tinha mandado dizer. E ele estava ali com uma bênção, proferindo uma bênção sobre Samaria. E estava dizendo que o Senhor já estava preparando. Ali ele falou que em 24 horas, porque ele disse, olha, amanhã, neste mesmo tempo, vai acontecer isso, isso e isso. Então ele estava dizendo, olha, no mesmo horário amanhã, ou seja, 24 horas, Deus já estava provendo toda a situação para acabar com aquela fome. Ele estava prometendo ali, profetizando ali multiplicação. Ele estava dizendo, haverá ali uma medida, tá? Uma medida de farinha por um ciclo, 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Olha só, ele estava predizendo, profetizando bênção sobre Samaria, que iria ser suprida aquela fome. Mas um capitão da guarda do rei, né, que estava ali, em cuja mão o rei se encostava, ou seja, a qual o rei confiava naquele capitão, né? Ele então olha toda aquela situação, ouve a palavra que o profeta Eliseu profetizou sobre Samaria, e ele diz, olha, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, né? Ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poderia isso acontecer?
Ele duvidou, ele questionou da palavra que Eliseu estava dizendo a ele. Poderia acontecer alguma coisa? Realmente mudaria aquela situação? Ele desafiou com um questionamento. Sabe, Deus não agrada do questionamento. O questionar é duvidar, é não acreditar no poder de Deus, não acreditar que aquela bênção vai acontecer. E quantas vezes Deus dá promessas, palavras, e aí a pessoa fica a duvidar. Como que Deus vai fazer isso? Que jeito que Deus vai fazer isso? Quando você diz isso, você está questionando o poder de Deus. Questionando quem é Deus para fazer isso? Quem é Deus para mudar essa situação? Como que Ele vai fazer isso? Ah, não creio não. Não tem como não. Pare de duvidar. Pare de questionar. Quando você receber uma palavra, quando você ouvir uma palavra de mudança, de transformação, uma palavra que vem do Senhor, diz glória a Deus. Eu creio, eu confio, eu acredito, tomo posse, entre em concordância, receba aquela palavra, toma posse nela. Não deixe que a dúvida venha contaminar teu coração, venha retirar a fé que está dentro de você. Acredite no que o Senhor está fazendo na tua vida. Espera o mover do Senhor, espera o agir de Deus. Porque muitas vezes a pessoa quer que Deus faça aquilo que Ele disse, mas da nossa maneira. Sabe, não, Senhor, eu quero que o Senhor faça, mas tem que ser do meu jeito, vai ser da minha maneira. Ah, Deus falou que ia fazer, mas não estou vendo fazer nada. E vai lá e dá o jeitinho dela. Tenta antecipar as coisas. Olha, nós não podemos dizer assim. Nós não podemos fazer isso. A gente vê a história lá de Abraão, né? Que recebeu uma promessa de Deus e ele deu o seu jeitinho. Foi lá com a serva da esposa e se deitou com ela para ter um filho, porque Deus estava demorando com esse filho. Então aí ele já imaginou, falou, não, então se eu se deitar, porque a minha mulher é estéril, então se eu se deitar com outra mulher, a outra mulher vai gerar e a palavra, a promessa de Deus se cumpre. E não é assim. Deus falou que teria um filho e teria com a sua esposa. Muitas vezes a pessoa não está entendendo a promessa de Deus. Ela está contorcendo, distorcendo aquilo que Deus tem falado, querendo mostrar o seu jeitinho que vai ser melhor. Porque é isso que a pessoa pensa. Acha que do jeito dela é o jeito certo. Só que é um engano. Porque esse não é o jeito certo. O jeito certo é o jeito que Deus pensa. É o jeito que Deus age. É o jeito que Deus faz. Isso que é o certo. Só creia nisso. O Senhor só quer isso, que você creia. Creia no que Ele está dizendo. Creia na promessa dEle. Creia. Não importa como. Não perca a bênção do Senhor. Não perca a promessa do Senhor. Não impeça o agir de Deus. Porque aquele homem, ele duvidou. Aquele capitão duvidou. Ele duvidou do que Deus estava dizendo. E Eliseu olha para aquele homem e diz, olha, assim porque você duvidou, eis que você com os teus olhos vai ver as bênçãos que Deus vai trazer. Porém, você não vai provar dela. Você não vai comer. Você não pode ir contra o agir de Deus. A gente vê Moisés que Deus falou, olha Moisés, fere essa rocha que ela vai sair água. E ele tão revoltado, tão agressivo, feriu com agressividade aquela rocha, né, duvidando, questionando. E aí o que aconteceu? Olha Moisés, olha toda a promessa ali. Ele olhou com os olhos dele, mas ele disse, porém, você não vai entrar nela. É a mesma situação aqui. Aquele homem poderia contemplar a bênção do Senhor, o milagre do Senhor, mas ele não pôde provar do milagre de Deus. Há um perigo em duvidar da promessa de Deus. Há um perigo em questionar Deus, em questionar o agir e o mover dele. Olha só o que aconteceu lá no verso 17. E pusera o rei à porta o capitão, em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta,
E ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e 1 medida de farinha por um ciclo à porta de Samaria. E aquele capitão respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia isso fazer conforme essa palavra? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta e ele morreu. A bênção, quando chegou, ela foi tão grande que todos estavam ali para saborear aquela bênção. E o que o rei fez? Colocou este capitão como guarda da porta, da entrada daquela cidade. E ali na entrada daquela cidade, aquele homem ficou. Pensa um homem ali sobre um portal, sobre um homem no meio da rua, vamos dizer assim, e uma multidão esfomeada, desesperada para chegar até aquela bênção, até aquele alimento, até aquela comida. E de repente o que acontece? Aquele povo sai desesperado e acaba passando por cima desse homem e atropela ele. O homem foi pisoteado e morreu. Aquele guarda, ele olhou e contemplou o que Deus fez, as bênçãos que Deus proveu para aquele povo. Porém, ele não experimentou dela, ele não comeu. E assim a palavra do Senhor se cumpriu. Será que você está esperando a palavra se cumprir, mas a palavra contrária? Eu acho que você precisa de crer. Creia primeiro na palavra de bênção que Deus falou. Se vir questionar um pensamento contrário, repreenda, rejeite, procure crer naquilo que o Senhor falou, porque a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Seja boa ou ruim, ela vai se cumprir. Aqui Deus tinha 2 palavras. Ele deu uma palavra para todo aquele povo, que as bênçãos iam chegar, a provisão ia chegar, eles seriam alimentados. Mas aquele homem duvidou. E aí veio outra palavra: você vai ver, mas não vai comer dela. Por quê? Por causa da pouca fé dele, por causa da dúvida dele, por causa do questionamento dele, por não crer no poder do nosso Deus. E ele provou da segunda palavra de Deus, que ele não iria experimentar das bênçãos do Senhor. Então há um perigo em não crer na palavra de Deus. Há um perigo em você contrariar a palavra de Deus. Renove a tua fé, crendo no Senhor, crendo no poder. Deus, ele é Deus para fazer muito mais daquilo que pensamos ou pedimos. Os pensamentos do Senhor são maiores que os nossos. Os planos e projetos de Deus são maravilhosos. Não questione o agir ou mover dele. Como que vai ser feito? Não importa. O importante é que você creia. É tudo que o Senhor quer, é que você creia para que as promessas se cumpram na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então medite nessa palavra. Não duvide do poder de Deus. Não duvide daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Creia na promessa, porque Ele é fiel em todo o tempo. Creia. Aquilo que Ele prometeu vai se cumprir na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Creia nessa palavra. Amém? Senhor, eu sei que Tu tens o melhor para mim e que Tu és fiel em tudo. Tu és aquele que tem compromisso com a Tua palavra. Tu és aquele que não muda diante das circunstâncias, mas que permanece fiel até o fim. Aquilo que o Senhor tem prometido, aquilo que o Senhor tem declarado em nossas vidas, vai se cumprir. Não importa como vai, não importa como será a circunstância. O importante é que vai se cumprir, porque Tu és fiel, Senhor. E nós cremos, Pai. Nós cremos em Sua palavra. Nós cremos no Teu agir.
e na tua vontade, e que assim seja feito, conforme a tua vontade. Nós cremos porque tudo pode. Nós cremos porque o Senhor é o Criador dos céus e da terra, e todas as coisas e domínios estão em tuas mãos. Senhor, nós contemplaremos a tua graça pelo poder da fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que você não duvide da palavra de Deus, mas creia que o Senhor já está provendo todas as coisas. Ele já liberou as bênçãos e o agir dele na sua vida. Agora só precisa que você creia. Diga: eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse das bênçãos de Deus na minha vida. E eu creio que as bênçãos de Deus me seguirão até os confins. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor e tenham todos um excelente e abençoado dia na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.